Que bom que você está conosco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Alegria receber também Marcelo Collen, mais uma vez. Olá, olá, Márcio. Olá a todos que nos acompanham. Foram várias vezes já, né, Marcelo? Acho que algumas. Marcelo, estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que foi suscitado a partir de uma pergunta. Não é só uma pergunta, é uma consideração feita por uma telespectadora. Não vamos, naturalmente, revelar nome, nem de onde veio, mas é de longe. Ela diz assim: tenho 36 anos, sou casada há 8 e minha relação com meu esposo vai completar 16 anos. Há 14 anos cometemos um abortamento provocado. Estamos há 4 anos tentando engravidar e 4 médicos me disseram que a probabilidade de eu ter uma gestação tubária e de risco é muito grande. Tenho oscilado entre os sentimentos de culpa e dúvida. Preciso de esclarecimentos, tendo em vista que me arrependi de ter cometido um único aborto no passado. Mas o que hoje me impossibilita de gerar uma criança por vias naturais. Tenho uma trompa entupida e outra inflamação proveniente do aborto. Tenho hoje as seguintes... Você quer que eu continue as considerações? Vai lembrar? Eu acho que pode sim, não. Retoma. Ok. Tenho hoje as seguintes opções para gestar uma criança. Uma inseminação artificial, pois ainda tenho muitos óvulos e meu esposo espermatozoides saudáveis, com um custo bem elevado e você deve conhecer como é que funciona. E uma inseminação artificial, doando meus óvulos, não tendo custo financeiro, pois há mulheres que não ovulam. Então são 2 inseminações artificiais, né? Cada uma com... Eu imagino que é fertilização in vitro que ela quis dizer aí, mas tudo bem. Okay. Segunda opção, que seria a mais viável, imagino que do ponto de vista financeiro, me deixa muito em dúvida. Se eu não estaria mais uma vez cometendo um erro, comercializando um filho, a fim de realizar um desejo hoje inviabilizado pelo meu erro do passado. Peço prece para me libertar desse sentimento de culpa, pois às vezes penso que seja melhor desistir de ser mãe biológica pelo erro que cometi e pelas questões que envolvem as possibilidades limitadas de hoje. Agradece, né, e deseja votos aí de êxito e inspiração para você, principalmente para responder. Bom, são várias questões que a gente vai tentar aproveitar, porque embora cada caso seja único, ele vai guardar semelhanças e diferenças com todos os outros. É importante dizer que talvez a nossa ouvinte veja o nosso programa, a gente não tá, o que a gente for considerar é difícil dizer se é exatamente para ela, né? Nós vamos aproveitar dos exemplos que ela traz para trazer várias ideias que tenho certeza podem servir para elas como para outras. Primeira coisa que acontece frequentemente quando tem uma situação como essa, né? Eu cometi um aborto delituoso, né? Então ela se deu conta, né, que o que ela fez foi uma coisa criminosa, ela provocou um aborto, ela não tinha nenhuma outra base que não, de certo, uma certa comodidade. Deve ter sido esse o motivo dela. É um momento ruim, eu tenho outros planos de vida e por causa disso eu não quero essa criança. Que é o que a gente ouve muitas vezes, né? Então ela cometeu isso. Pelo que ela conta da história, na ocasião ela não pesou exatamente o que podia estar fazendo, não tinha uma completa lucidez. A partir de um momento ela se deu conta e falou: acho que eu não devia ter feito isso. Não sei se ela se deu conta agora que está tentando, ou ela se deu conta antes, e já nós vamos abordar essa questão. Mas o primeiro aspecto é o seguinte, que é comum, e talvez ela tenha ouvido isso já, e eu já ouvi as pessoas falando isso no Centro Espírita, e eu não concordo com essa opinião, que é chegar assim e dizer: olha, você cometeu um aborto e agora você está sendo punida por ter cometido um aborto com essa dificuldade. Talvez ela subjacentemente Eu senti um pouco, Citou várias vezes culpa, erro, pelo menos umas 3 vezes, erro. Talvez isso pese, né? Então, entendendo que Deus pode ter se revoltado por ela ter cometido um erro e ter vindo punir. Vou dizer que se Deus quisesse vir punir a gente por cada erro que a gente comete na nossa vida, a coisa ia ficar complicada. Por isso que a gente fala tanto que Deus é amoroso também. Ele não é só justo, ele é justo e bom. Né? Porque se ele fosse simplesmente justo e viesse cobrar centavo por centavo cada falha que a gente comete, a gente ia ter uma vida muito mais complicada do que a gente leva. Então a gente não deve fazer essa associação
de dizer, olhe, você fez isso e agora Deus está vindo se vingar de você porque você foi contra as leis de Deus. Não é assim que a coisa funciona. De fato, quando a gente vai contra as leis de Deus, quando a gente diverge no nosso caminho, a gente precisa retornar ao caminho. E, de algum modo, a gente precisa se dar conta de que a gente está fazendo a coisa errada. Então, dar-se conta, tomar consciência dos erros que a gente comete, é o que a gente podia fazer um paralelo com arrepender-se. O arrependimento é uma tomada de consciência. Eu vinha fazendo uma coisa que até então eu não sabia que era errada, e nesse momento eu aprendi que aquilo era errado. Quando eu me arrependo, e daí as pessoas também têm alguma dificuldade, que acham que se você se arrependeu, necessariamente você vai começar a fazer tudo diferente a partir dali. E tem um caminho aí, entre o arrepender-se e o conseguir mudar algum pensamento, algum hábito, alguma atitude, às vezes toma um tempo para a gente conseguir fazer isso. Então, eu me arrependi de um erro que eu cometi, não quer dizer que eu não vá cometer de novo esse erro. Às vezes eu posso recorrer no mesmo erro. Mas a primeira coisa que eu queria trabalhar com ela é ela não achar que agora ela está sendo perseguida por Deus ou pelos espíritos porque ela cometeu esse aborto delituoso no passado. Ela não achar que isso é uma vingança externa, uma armação que existe agora, tem um espírito que não deixa que as coisas aconteçam ali e permitam que esse desejo dela de gestar vá para frente. Ou uma punição automática da própria lei, que agora vai impedi-la de gestar, né? O que a gente aprende? Tem uma obra da doutrina espírita que a gente, às vezes, não tem tanta familiarização com ela, até porque o título é meio assustador, né? Que é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lá ela vai dizer que a gente se arrepende e depois que a gente se arrepende, a gente passa por um período de expiação até que a gente consiga reparar o erro que a gente cometeu. Então eu me dei conta de que eu fiz uma coisa errada e daí eu passo um período de sofrimento, de expiação, até que eu consiga me recolocar. Você vai dar a solução, mas dê depois do intervalo. É interessante que ela entenda se existe alguma solução que o Espiritismo oferece. Muito bem. Porque na visão tradicional me parece que não há muita alternativa, né? Seria condenada, das possivelmente. tradições religiosas, provavelmente ela seria condenada, né? E o Espiritismo será que condena ou não condena o abortamento para a mulher que abortou? Né? Fique conosco que nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta tratando de um tema que consideramos muito importante. Falamos aqui antes do intervalo que temos ouvido e sabemos o posicionamento de várias tradições religiosas, das que predominam sobre tudo e criam um discurso, às vezes assustador mesmo, para a pessoa que comete um abortamento. Então, cometeu um abortamento, desviou, está em pecado. E, naturalmente, existe uma sanção prevista para quem comete um erro dessa natureza e não é uma coisa lá muito alvissareira. O Espiritismo, Marcelo, ele chega para propor, né, esperança, consolo, através do esclarecimento. Como é que nós podemos nos posicionar, utilizando os recursos que o Espiritismo oferece, para essa nossa telespectadora que cometeu lá um abortamento há algum tempo? Veja, quando um filho nosso comete um erro mesmo, ele sabia que era errado, porque às vezes as crianças fazem coisas erradas porque estão aprendendo. Mas não, já foi falado inúmeras vezes, já foi conversado, e eles vêm e cometem um erro. É muito comum que o pai crie várias oportunidades e chances para que a criança possa se redimir, refazer e se recolocar. A gente não condena um filho e diz, agora não quero mais você porque eu já tinha te dito que isso era errado. Né? Ou fecha a porta da casa depois que ele cresce. Isso nós que somos muito imperfeitos ainda, né? Deus na sua infinita bondade, obviamente vai nos dar caminhos para que a gente possa se redimir desses erros que a gente comete. É claro que às vezes demora a gente conseguir encontrar esse caminho da redenção, porque esse caminho da redenção, embora seja, de certo modo, um acerto com Deus, porque eu estava em desacordo, eu volto para a harmonia. Então tem um acerto com a lei divina. Mas ele passa por uma aceitação interna também de que eu estou ok, de que eu consegui reparar aquele erro que eu cometi. Então, à medida que eu entro na sintonia de novo e vou procurando um caminho, com a lei divina eu já vou me acertando. Mas ainda assim eu tenho que me acertar com a minha consciência, que me cobra. Cobra que eu pague com o bem
o mal que eu cometi. E aí que tem uma sacada muito interessante, que é a matemática divina, que foge um pouco dessa conta. Então, enquanto muitos pensam naquela história do olho por olho, dente por dente, Jesus vem trazer uma nova proposta, né? Um ato de amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados que eu cometi anteriormente. Então, ela, provavelmente para conseguir desse arrependimento chegar ao sentimento de reparação, sair dessa expiação que ela está vivendo, esse sofrimento, esse sentimento de culpa que ela está sofrendo, faz parte da expiação. Para que ela consiga sair desse processo, ela precisa achar um caminho para acertar as contas com a própria consciência também. Com Deus, sim, mas com a própria consciência. E por vezes nós somos os maiores cobradores nesse sentido. Não é pouco tempo, não. Mais de um terço da existência dela tem sido, me parece, em função de disso, né? sofrimento. Veja que coisa. A gente pode até pensar que muito da inflamação e do processo que ela sente tem a ver com esse sentimento de culpa. Ela guardou essa lesão afetiva. Emmanuel tem uma abordagem no livro Vida e Sexo curiosa nesse sentido, né? Da mediunidade do Chico Xavier, né? Emmanuel Espírito, que traz pela mediunidade do Chico, nesse livro Vida e Sexo, que quando a gente comete delitos no que se refere à sexualidade de uma maneira geral, a gente pode ficar com lesões que estão entre o espírito e o corpo. Tem a ver com nós espíritos agindo sobre o corpo, e entre ali tem esse perispírito, que é como Kardec define todo esse elo de ligação entre o espírito e o corpo, ali fica uma lesão. Então, as lesões que têm a ver com a sexualidade e com a afetividade frequentemente se manifestam nos órgãos sexuais. Então, essa inflamação, que provavelmente não tem nenhuma explicação convincente do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista técnico da medicina, pode sim ter muito a ver com esse processo fluídico que pode ter a ver com a culpa dela. Então, o processo dela de liberação da culpa pode, não estamos dizendo que vai acontecer, que a gente não sabe os casos individuais, mas pode, inclusive, ajudar a diminuir essa inflamação, esse processo de... O que é a inflamação? É o corpo reagindo contra alguma coisa. O corpo está sob uma ordem e diz, preciso reagir. De repente, essa ordem pode ser esse distúrbio dela. As perguntas objetivas, porque o nosso tempo é curto e o tema muito vasto, é comprido. muito complexo. Marcelo, que ela não consiga a gestação biológica, e me parece que atrelou essa redenção, né, essa reparação aqui internamente à gestação biológica. O que ela poderia fazer? Essa é interessante, que é a pergunta que Maria de Magdala vai fazer a Jesus, né? Que Jesus diz para ela, seja mãe, né? Para reparar muitos erros que ela tinha cometido. Ela falou, mas eu não posso ser mãe, porque eu já tive muitas oportunidades de engravidar e nunca consegui a gestação, né? Mas seja mãe dos outros. Ser mãe dos outros pode representar multiplicar esse afeto em favor de N pessoas que precisam, em N causas sociais que ela possa vir a se juntar. Pode ser, sim, trazer para dentro do lar aquele que nasceu pela barriga de outra mulher, né? Então, ela pode ser mãe afetivamente de crianças, adultos, idosos, doentes diversos em diversas causas, ou trazer para dentro de casa, sim, uma criança, um adolescente, uma criança maior que estava sem um lar. O que você está dizendo aí, em síntese, é que só o amor, só o gesto de amor vai naturalmente desfazendo essa morbidez. Isso, né? Essa linha ficou interrompida, esse afeto ficou bloqueado, incistado nela. E ela precisa dar vazão a isso, para que isso frutifique muitas terras. E essas terras são os diferentes corações com os quais a gente cruza todos os dias. Você pode plantar uma semente em cada coração, ou pode cuidar muito de um grande jardim numa criança em casa. Isso, no fundo, não faz grande diferença. Ela não deve encarar como única possibilidade de redenção adotar uma criança, mas entendendo que também adotar aqui ou acolá pode ser um caminho para ela. E ficou uma questão ali que ela deixou. Acho Se que nós vamos ter que... ao doar os seus óvulos, ela não estaria dando um filho para o comércio. Marcelo, o óvulo é um filho? Não tem como a gente pensar assim, né? Quando ela abortou, ela estava falando de uma gestação em curso. Aí a gente está falando de um espírito ligado a um embrião, né? Onde se juntou um óvulo e um espermatozoide. O espírito não consegue se ligar... em curso, né? Não consegue se ligar apenas a um óvulo, né? Ele precisa, senão ele poderia se ligar ao espermatozoide também. Não, ele precisa daquela junção. Ela estaria, nesse caso, doando uma possibilidade para alguém. Se eu estivesse doando um rim
Se eu estivesse doando uma parte do meu fígado, se eu estivesse doando uma parte do meu pulmão, ninguém ia questionar que, puxa, você está ajudando alguém. Ela está doando uma parte dela que pode vir a ajudar alguém. Ela não sabe se esse óvulo doado vai virar uma gestação ou não, o que vai acontecer lá na frente, como eu não sei se o meu rim a pessoa vai sobreviver com o meu rim ou não. Mas ela está doando uma possibilidade, é sim também uma possibilidade de gesto de amor. Ela deve olhar desse jeito para a doação de óvulos. De repente, mesmo que ela doe os óvulos e tente a fertilização in vitro para ela, pode ser que para ela não dê certo. E pode ser que ela promova uma possibilidade, uma felicidade de uma gestação para uma outra mulher. Aí está nos desígnios de Deus que a gente não consegue entender completamente. Obrigado, Marcelo, pela síntese. Acho que isso ajuda a nossa telespectadora lá a fazer as suas reflexões. E se ela tiver mais dúvidas a esse respeito, nos escreva. Terei prazer em perguntar para o Marcelo de novo, e Marcelo é que responda. Vamos Obrigado, tentando Marcelo. alinhar isso. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Fique com as suas reflexões e tenha um dia produtivo.